que você saia da sua cidade. Esse é o tema de hoje e eu espero que o Papai do Céu fale ao seu coração. É claro que nós temos um texto e alguns outros textos também, no qual nós vamos tratar hoje aqui. E o texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo 11. Eu amo esse texto, amadas. Eu amo esse texto. Então, capítulo 7 de Lucas, a partir do verso de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aí o versículo 15, para a gente ficar por aí, diz: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Posso começar a pregar? Vamos de novo, Márcia, versículo 11, presta atenção nisso. Em dia subsequente. Só até aí, vamos mais uma vez. Em dia subsequente. Vamos lá, em dia. Em dia subsequente. Vamos, vocês agora, solta a tua voz. Em dia. Vamos lá, mais uma vez, isso é importantíssimo. Em dia. Lembre-se de uma coisa. Jesus, ele promove uma das curas e uma das transformações. Ele faz com que aquele que estivera morto venha ressurgir e o devolve para sua mãe, em um dos milagres mais bonitos da Bíblia. A gente vê uma mãe convalidada, a gente vê uma mãe entristecida, a gente vê uma mãe arrasada. E se tem uma coisa difícil, é justamente uma mãe quando enfrenta a perda. E no caso dessa mãe, da viúva de Naim, a perda do seu único filho. Ela já era viúva, ou seja, não tinha mais o seu marido com ela, e agora perde o seu único filho. Então a dor dela é tão grande que constrange toda a cidade a sentir dor junto com ela. Então, para que você entenda, esse milagre, quando ele acontece, ele é lindo. Esse milagre me ajuda a pregar? Esse milagre é lindo. Só que o texto do versículo 11 fala sobre em um dia subsequente. E a gente fica se perguntando por que em Lucas fica registrada essa questão de um dia subsequente. Então eu começo a ministrar e te fazendo pensar junto comigo que se fala de um dia subsequente, significa que houve um dia anterior. Tem um dia do milagre, tem um dia que antecede o milagre. E nós vamos entender um pouquinho o que é isso, o que Deus quer falar conosco, o que o Espírito quer ministrar no teu coração, nessa questão do dia que antecedeu o milagre. Ou seja, no dia subsequente, Jesus ele entra naquela cidade. Você entende? Diga amém. Mas no dia anterior, grandes outras coisas e maravilhas aconteceram. E Deus faz com que esse texto fique registrado, para que a gente possa ter. Você lembra quando o texto vai dizer que eu devo, de uma certa forma, ou seja, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então o dia subsequente, esse texto, ou nesse texto, nesse versículo, fica narrado mostrando que antes desse dia, no dia anterior, grandes outras coisas aconteceram. E eu preciso compartilhar contigo algumas dessas coisas. Então nós vamos ver no capítulo de número 7, no versículo de número 1, o que aconteceu. E aí Papai do Céu já começa a ministrar no teu coração. Vamos lá? Versículo de número 1 do capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então vamos entender, olha o que o texto diz, você me ajuda a ler.
Você me ajuda a ler? Vamos lá. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Você vai ler comigo porque esse é o início da nossa mensagem. Vamos lá. Não é introdução, já estou pregando. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Se tem uma coisa linda no Cristo que eu sirvo, é que Ele é o Senhor, que Ele começa e Ele conclui. Então eu já vim aqui poder liberar para a tua vida, para você entender que o Deus que começou uma boa obra na tua vida, Ele vai completá-la. Você está entendendo? Diga amém. Levanta uma das tuas mãos e diz: o Deus que eu sirvo, Ele começa e Ele termina. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Você pode? Filipenses, capítulo de número 1. Me acompanha aqui, versículos 5 e 6. Vamos lá. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você não pegou, você quase pegou. Vamos, versículo 5, volta para o 5 de novo. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Volta para Lucas, capítulo 7, versículo 1. Volta para Lucas. Tendo Jesus concluído. Deixa eu falar contigo. Tudo que Ele começa, Ele termina. Você veio aqui hoje, de repente, sem esperança, sem expectativa, sem saber como vai ser o teu futuro, sem saber o que vai ser do teu amanhã. Mas eu vim aqui para te dizer: acalma o teu coração, porque tudo aquilo que Ele começa, Ele conclui. Ele é o teu Deus, é o Senhor da tua família, é o Senhor da tua vida. Irmã Silvinha, minha diaconisa, Deus está mandando tu tranquilizar o teu coração, porque Ele manda dizer assim para ti: filha, tudo que eu começo eu termino. Não tenha medo, continua me buscando, porque tu verás a minha mão lá dentro da tua casa. Porque hoje Deus está dizendo que está entrando na tua cidade. Assim diz o Senhor. Diga a ela, Alexandre: eu estou entrando na cidade dela na noite de hoje, no nome de Jesus. Se tu crê, bate palma. Repita comigo: eu sirvo um Deus que tudo que começa, conclui. Fala com fé, fala com ousadia para o inferno ouvir. Diga: eu sirvo um Deus que tudo que começa, Ele conclui. Ah, meu Deus, Ele conclui. Ele conclui. Bate palma de novo para Jesus. Bate porque Ele merece. Vai. Isso, tudo que Ele começa, Ele conclui. Eita. Capítulo 7, versículo 2. Olha o que diz o versículo. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. O servo de um centurião, ele era o que do centurião? Ele era um servo. Ele era o que? Um servo. Presta atenção no que Deus quer liberar para a tua vida. Isso tudo acontece antes de Jesus chegar àquela cidade chamada Naim. Ou seja, quando ele está à porta daquela cidade, um grande milagre acontece. Mas você vai entender o que se antecipa, ou seja, um dia anterior. Então nós vamos entender que o servo, ele foi lembrado porque ele servia. Deixa eu repetir isso aqui, que de repente é meio complicado. O servo só foi lembrado pelo seu senhor porque ele servia.
Você não pegou, mas você vai pegar daqui a pouco. O servo só foi lembrado pelo seu senhor porque ele era útil, ele servia. Existem níveis de servos, irmãos, e existem servos que não servem. Dói, não dói ouvir isso? Existem servos que não servem, mas esse servo servia. Quando o cara adoece, esse cara pira, cara. Você está entendendo a tua importância no reino? Você está entendendo por que Deus tem que manter a tua saúde, manter você em pé, manter você íntegro, manter você disposto, manter você cheio de ânimo, cheio de vigor, porque você faz falta no reino de Deus. Você está entendendo? Servo, sabe quando o Senhor vira para Moisés, vira para Josué, quando Moisés morre, vira assim: o meu servo Moisés morreu. Olha que coisa, o Senhor chama Moisés de servo. O meu servo Moisés morreu. Então Deus manda te dizer da importância que tem servir a Deus. Servir, sabe, ainda que você esteja servindo alguém, mas sirva de todo o teu coração, sirva com toda a tua alma. Compreendas que existe um Deus soberano que olha para você e vê a maneira que você serve. Você está entendendo? Diga amém. E isso é lindo. Isso é lindo, sabe por quê? Porque existem classes de servos que talvez os seus líderes, eles vão poder dizer: contigo é até aqui, eu não posso ir contigo além. Você quer entender isso? Gênesis, no capítulo de número 22, no versículo 4, olha o que diz o texto. Olha só, olha como é que o texto é maravilhoso. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então Abraão, o texto diz que ele ergue os olhos e vê o lugar de longe. Diga amém se você entendeu. No versículo de número 5, vai dizer o seguinte, olha o que diz o 5, o quinto versículo. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Existem servos que só podem ir até aqui. Não é o caso daquele servo do centurião. Existem servos que só podem, são limitados, é até aqui. Por quê? Porque daqui para lá, ou mais à frente, não dá. Você não tem condições, você lembra Jesus no meio aos 70, daqui a pouco ele está em meio aos 12, daqui a pouco ele chama com ele Pedro, Tiago e João. Eu quero dizer que Deus quer gerar em você uma intimidade com o Senhor a qual você serve. Você está entendendo? Diga amém. Você não é servo para ficar na beira do caminho. Diga: eu não fui chamado, eu não fui chamada para ficar à beira do caminho. Eu vou até o final, no nome de Jesus. Deus vai te levar para que você possa contemplar. Você lembra da menina de 12 anos, a filha de Jairo? Entra dentro do quarto Pedro, Tiago e João e contemplam o milagre. Cadê os outros 9? De repente ficaram do lado de fora, ficaram em outro lugar. Mas os 3 entraram e viram Jesus virar e dizer: Talita cumi, menina, levanta-te. Deus está dizendo para você que Ele quer de você exatamente isso. Que você tenha esperança, que você saiba que você não é um servo qualquer. Você não é alguém que vai ficar à beira do caminho. Sabe por que eles ficam à beira do caminho? Porque eles eram servos meninos. Deixa eu repetir isso para você. Eram servos meninos. Servos meninos não podem andar com seus senhores, porque os seus senhores não têm prazer ou confiança que eles estejam do lado. Você está entendendo? Diga amém. Um dia eu ministrei aqui que Deus vai aumentar. Não tem aquele ditado que tem dias que você é obrigado a engolir sapo. Sabe como é que é? Deus vai aumentar essa condição tua de suportar situações difíceis, situações que tu não entende, situações que tu não compreende. Ele vai te dar uma condição maior. Recebe aí no teu lugar, em nome de Jesus, maior do que a que você tem. Porque, repita comigo: eu não fui chamado, só para quem tem fé, levanta a mão. Eu não fui chamado para ser um servo menino, no nome do Senhor Jesus. Se é para Jesus, bate, que Ele merece. E aí a
a gente observa, eu vou ter que pular algumas coisas para a gente ganhar tempo. A gente vai até o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto. Perdão. Vamos voltar para Lucas. Desculpa, Mateus, eu não pedi para ele voltar para o texto. Nós vamos voltar para Lucas capítulo 7, versículo 6. Vamos lá, olha o que diz o texto. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Olha o que acontece, iniciozinho do texto. Então Jesus foi com eles. Então me ajuda, Jesus foi com quem? Com eles. Observa uma coisa: o poder que há quando você entende, quando você compreende, quando você vive isso dentro do teu ser, o poder que há na intercessão. Vou repetir para tu pegar no teu espírito. O poder que há quando você entende o valor da intercessão no mundo espiritual. Vou repetir para tu pegar. O poder que há quando você entende o valor da intercessão no mundo espiritual. Quando você intercede por alguém, Jesus tem prazer de andar contigo. Quando você intercede por alguém, Ele não manda um anjo, Ele mesmo vem e se faz presente contigo. Você está entendendo? Diga amém. Então Deus hoje está dizendo para você: aprenda a interceder por vidas, aprenda a orar por pessoas, aprenda a orar. Mas pastor, é alguém abaixo de mim, por isso mesmo, é alguém que me serve, por isso mesmo, diz Jesus, ele é importante para mim, ela é importante para mim. Você está entendendo? Diga amém. O poder da intercessão no mundo espiritual. O texto diz: então Jesus foi com eles. Você intercede por alguém, você busca por alguém, então se prepara, porque tem um Cristo que tem um poder acima de todas as coisas. Existe um Cristo, um Senhor que está acima de todas as coisas, que tem prazer de andar com aqueles que intercedem por outras vidas. A pergunta é: você tem orado por alguém esses dias? Você tem clamado por alguém esses dias? Você pode dizer: meu Deus, a partir de hoje, levanta a tua mão, diga: meu Deus, a partir de hoje eu me tornarei um intercessor na sua casa. Eu quero orar por pessoas, eu quero buscar, porque Cristo se manifesta. Você está entendendo? Diga amém. Deixa eu voltar ao versículo 11 para você pegar o fio da meada de novo. Preciso voltar ao 11 para você entender. No 11 diz: em dia subsequente. Não é isso, Marcelo? Em dia. Eu preciso saber o que Jesus realizou ontem e que vai me motivar amanhã. Que vai me motivar hoje. O que Jesus vai realizar hoje que vai me motivar amanhã? A gente precisa ter essa noção. Presta atenção. Olha o que diz o versículo 7. Aí a gente vai voltar só para você entender. Olha o que diz o versículo 7. Olha só. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Preste atenção para que eu possa liberar sobre a tua vida. Esse versículo 7 mostra que o dia que antecedeu o milagre foi um dia de liberação de uma palavra. Se você não entendeu, você vai entender daqui a pouco, em nome de Jesus. Existem coisas no mundo espiritual que já foram liberadas para a sua vida. Já ministrei sobre isso há 5, 10, 15 anos atrás, semana passada, mês passado, que Deus está dizendo: eu estou nesses dias validando essa palavra para a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Então o dia que antecedeu o milagre foi o dia da liberação de uma palavra poderosa. O dia da liberação de uma palavra poderosa. Então, em nome de Jesus, pergunta: pastor, com fé, pastor,
de que forma eu vou sair daqui hoje. Deixa eu te falar, hoje eu libero uma palavra para amanhã, para a tua vida, em nome de Jesus. Deus fará um milagre na tua família. Deus promoverá um milagre na tua empresa. Deus fará um milagre no teu trabalho. Deus fará um milagre na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, em nome de Jesus. O que eu estou validando hoje, você vai precisar amanhã chegar e dizer: eu estou sendo movido por uma palavra que eu ouvi ontem. Você está entendendo? Diga amém. Eu, repita comigo, serei movido pelas promessas que já foram liberadas para a minha vida. Se você crê, bate palma aí. Deixa eu contextualizar isso aqui. Oh, Jesus. Quando o anjo aparece para Abrão e diz que ele vai gerar um filho, que Sara vai gerar um filho, a Bíblia diz que Sara ri. Sara riu. Ela riu do anjo? Não. Ela riu dela mesma, irmãos. Quantas vezes eu ouvi Deus usando pessoas para dizer assim: olha, vou te dar uma igreja, vou confiar nas tuas mãos pessoas, vidas. E que numa hora dessa você ri, cara. Você ri. Porque o teu presente, muitas das vezes, ele não consegue expressar o que Deus fará no teu futuro. E aí você ri. Mas eu vim te dizer que Deus quer pegar esse teu riso de falta de fé e dizer para você: olha, tudo que eu falo eu cumpro. Ainda que você não creia, ainda que você não acredite. Você está entendendo? Diga amém. Você compreendeu isso? Diga amém. Mas eu prossigo no versículo de número 8. Olha o que diz o 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Sabe o que aconteceu num dia anterior ao milagre? Esse dia foi chamado do dia do reconhecimento da autoridade. Você sabe o que esse moço faz? Ele diz: olha, eu sei o que é autoridade, porque eu viro para um servo meu e digo: vai, ele vai. Digo: fica, ele fica. Mas o que eu preciso que o meu servo viva está acima da minha autoridade, da minha competência. Quando você diminui, ou quando você entende que a tua autoridade sempre estará abaixo da autoridade de Deus, quando você entende que por mais que Deus te use, por mais que Ele fale através de você, por mais que Ele, você sempre será menor, ou seja, a tua autoridade sempre será menor do que a autoridade do Pai. Você está entendendo? Diga amém. Esse homem, ele reconhece, ou seja, o meu reconhecimento é que a minha autoridade está debaixo da tua autoridade. Você está entendendo? Diga amém. Deixa eu repetir: o meu reconhecimento é que você falou muito comigo, a minha autoridade está debaixo da tua autoridade. E aí sim, quando eu reconheço, sabe o que acontece? Quando você reconhece, sabe o que acontece? Jesus libera uma palavra que entra na casa do cara. Às vezes você vem para a igreja e você não consegue levar uma palavra para a sua casa, porque talvez nós não estamos conseguindo nos esvaziar da maneira que precisamos. Você ainda é muito altivo. Posso eu estar pregando para mim mesmo? Mas quando eu reconheço
Deixa eu falar como pastor, Senhor, eu represento a autoridade nesse lugar, mas a tua autoridade é muito maior que a minha. Quando esse homem reconhece, uma palavra é liberada. Olha o que diz o versículo 9. Vamos para o 9, para a gente andar um pouquinho. Vamos lá. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quando você reconhece que a tua autoridade é infinitamente menor do que a autoridade do Pai, Ele olha do céu e acha graça em você. Sabe o que acontece no dia que antecede o milagre da viúva, do menino que estava morto? Você sabe o que acontece? Jesus pega aquele homem e elogia ele. Deixa eu liberar aqui. Chegou um tempo na vida de algumas pessoas aqui que Deus está dizendo: estou te tirando do opróbrio, da vergonha, e estou te dando dupla honra. Você está entendendo? Diga amém. Tenho te visto, tenho te contemplado, tenho visto quantas vezes você me serve por amor, tenho visto aqui a tua condição não é muitas das vezes a condição favorável, mas tu faz por amor, você serve por amor. Eu tenho visto como tu tem tratado o meu servo naquele lugar, eu tenho visto como tu tem tratado a minha serva naquele lugar, eu tenho visto quando você se submete, eu tenho visto quando você, sabe, e aí Deus está olhando para tudo isso. E o texto diz que Jesus elogia aquele camarada. Você está entendendo? Diga amém. Hoje eu quero poder te dizer que o que antecedeu o milagre, também dentre as coisas que nós estamos vivendo, é o tempo dos elogios. Sabe, quando Deus vira e diz assim: eu sabia que você ia conseguir, eu sabia que você não ia desistir, eu sabia que você ia continuar. Você está entendendo? Diga amém. Eu sabia, e através disso o milagre chega na vida daquele homem. Você imagina o cara sendo elogiado por Cristo? Consegue imaginar isso? Mas o versículo 10, ele encerra um pouco o que é essa história. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos entender o que aconteceu antes, no dia, ou seja, em um dia subsequente, ou seja, um dia que antecedeu o milagre no filho da viúva de Naim. Jesus encerra revestido de alguém capaz de curar. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E houve cura. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Houve cura. Então eu vim te dizer: não se esqueça do que Ele fez ontem na tua vida. De repente você tem andado tão amargurado, tão amargurada, que você se esqueceu do Deus que agiu na sua vida no passado. Ele foi contigo no passado, Ele vai ser contigo no presente, que Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Você toma posse disso em nome de Jesus? Posso liberar o que Deus está me mandando liberar? É tempo de cura para esse ministério, irmãos. Posso liberar o que eu preciso liberar para a tua vida? É tempo de cura para esse ministério. Doenças, deixa eu dar uma ordem para ela, vou parar aqui. Quer dizer, vou parar aqui, vou fazer um adendo. Doenças, enfermidades do inferno, em nome de Jesus, sai da vida dele, sai da vida dela. É tempo, eu tenho dito sobre isso. Na terça-feira nós vimos aqui um testemunho, nós falamos sobre cura, e uma irmã veio aqui na frente, ela entrou em conflito, porque ela precisa de algo para a vida dela, mas ela viu que a mãe dela precisa muito mais do que ela, e ela falou: pastor, eu vim à frente pela minha mãe, e ela veio à frente. A mãe, há 4 anos, andando de bengala, com dificuldade de subir escada, dificuldade. A vida da mãe havia
havia se paralisado, 4 anos sofrendo dessa maneira. Enquanto ela orava, nós entregávamos aqui. A mãe estava lá na igreja dela, recebendo a cura. Você está entendendo? Diga amém. Então, em nome de Jesus, Deus te chamou para viver um tempo de milagres dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Todos serão alcançados. Levanta as mãos, uma atitude de fé. Em nome, esses dias alguém me procurou e disse assim: pastor, meu filho está enfermo, meu filho está com febre. Eu disse: mãe, levanta a tua mão, impõe, apresenta para o Senhor, impõe sobre o alto da cabeça do teu filho e diga: enfermidade, que é o teu nome, parta em retirada, sai dele agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Deus vai usar vidas aqui para cura. Deus, é só para quem crê. Se você não crê, você até me desculpa, mas é para quem crê. Deus vai te usar para que vidas sejam liberadas, para que vidas sejam curadas. Então, lá no teu trabalho, toque em pessoas. Durante o teu dia, toque em pessoas, em nome de Jesus. E diz: enfermidade, que é o teu nome, em nome de Jesus, sai e não volte mais. Você entendeu? Diga amém. E dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Você entendeu um pouquinho o porquê que o texto no versículo 11 vai dizer: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vamos entender algumas coisas. Em dia subsequente, olha o que diz: dirigiu-se Jesus. Põe na RC para a gente, Mateus. Deixa eu tentar mudar a versão para ver se chega onde eu preciso. Em nome de Jesus. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Volta para outra tradução. O texto diz que em dia subsequente dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Sabe o que aconteceu? Já tem o tema da nossa meditação aí? Tem um tema? Se tiver, coloca pra gente, em nome de Jesus. Antes, vamos lá, que você saia. Me ajuda, antes que você saia. Vamos mais uma vez, antes que você saia. Então deixa eu te fazer entender. No dia seguinte, Jesus entra dentro daquela cidade. Ele precisou realizar alguns milagres antes. De repente não chegou no tempo que a viúva achava que fosse o tempo dela. De repente não chegou no momento em que a viúva achasse que fosse o momento dela. Mas ele chegou. Se tem alguém do teu lado, diga assim: aquieta o teu coração, porque tem um Cristo hoje dizendo: eu estou chegando na tua cidade. Você está entendendo? Diga amém. Eu tenho visto a tua aflição e estou chegando na tua cidade. Então, por favor, tem gente precisando de ouvir isso hoje. Pode virar para essa pessoa e diga para ela: Jesus está chegando na tua cidade, está entrando na tua cidade. Manda ela acalmar o coração dela. Diga para ela: fica firme, permaneça na presença do Pai, porque Ele está chegando na sua cidade. A sua cidade faz parte da rota de Cristo. Você entendeu? Diga amém. Então aquieta o teu coração hoje aí, tranquiliza o teu coração. Pastor, cheguei aqui na igreja ao ponto de explodir, é isso? Chegou desse jeito? Aquieta o teu coração. Pastor, cheguei aqui ao ponto de chutar o balde. Foi desse jeito que você chegou? Aquieta o teu coração, porque Jesus está entrando na tua cidade e está indo na tua direção. Você entendeu? Diga amém. E isso é que é importante. Ele está entrando e agora eu estou vendo Ele se aproximar. Você entende? E a Bíblia diz que com Ele foi uma numerosa multidão, além dos seus discípulos. Presta atenção. A multidão precisava ver. A multidão precisava. Solta a tua voz, já estou terminando. A multidão precisava
E os discípulos precisavam ter um exemplo de como fazer. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós queremos ver, mas não queremos arregaçar as nossas mangas para viver. Jesus, ele vira e diz que os sinais acompanhariam os que creem. Ele vira e diz que milagres maiores ainda nós faríamos. Olha que coisa. Ele está virando para você, discípulo, está dizendo que você é discípulo se achando multidão. Ele está virando para você dizendo o seguinte: se você só quer ver, né? Tá lindo demais ficar sentado nessa cadeira, tá bonito demais ficar aí, mas Deus está dizendo para você, está te chamando para dizer: eu preciso te deixar um exemplo. Você entendeu? Diga amém. Para a gente entender o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 12, olha o que diz o texto, olha que coisa. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus, ele pega e lava os pés dos seus discípulos. Ele já está com a ceia preparado, mas ele vai, a Bíblia diz que ele tira a túnica que estava sobre ele. Ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha e ele lava os pés dos discípulos. Deixa eu te fazer entender. Lavar os pés dos discípulos, só quem fazia isso era o servo mais humilde que lavava os pés de alguém. Ou seja, numa casa, para lavar os pés, só se submetia a isso aquele servo mais simples, mais humilde. Os discípulos jamais seriam capazes de lavar os pés uns dos outros, mas Jesus vai lá e se coloca como servo mais simples. Ele se esvazia de si mesmo. Você está entendendo? Diga amém. E agora ele lava os pés dos discípulos. Olha o que o texto vai dizer. Versículo seguinte diz: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele agora vira para os discípulos e diz assim: olha, vós me chamais de mestres e dizeis bem, porque eu sou. Aí ele assume a autoridade dele. Ou seja, eu lavei os pés de vocês, mas sou Senhor da vida de vocês. Você está entendendo? Diga amém. Você entende? Aí o versículo seguinte, versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo seguinte diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus deixa um exemplo. Ele foi com uma numerosa multidão que viu, e com seus discípulos que precisava ter um exemplo de como fazer, da forma certa de fazer. O teu exemplo, o principal exemplo da tua vida é Cristo. O Senhor está dizendo que às vezes você esmorece com muita facilidade, você desanima com muita facilidade, e o seu exemplo é Cristo. Se Ele for o seu exemplo, você vai entender que a tua fé estará fortalecida na rocha, porque Ele é a minha rocha, Ele é a tua rocha, Ele é o Senhor da tua vida. Você entendeu até aí? Por favor, diga amém. E a gente compreende aqui que no versículo de número 12, olha o que diz o texto, e eu estou encerrando agora, já vai se preparar aqui. Versículo 12 do capítulo 7 de Lucas. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vamos seguir, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus, ele sente a dor daquela mulher. Ele sente, se eu repetir para você, ele sente a dor daquela mulher. Ele tem compaixão dela e sente a dor daquela mulher. E isso é importante para que você entenda que Ele conhece a tua dor, conhece o teu lamento,
sabe o que você vive. De repente ninguém sabe, mas Ele sabe. Por esse motivo, cuidado, porque muitos de nós compartilhamos com outras pessoas, mas não compartilhamos com o Senhor. Em meio à tua aflição, em meio aos dias difíceis da sua vida, há uma tendência natural de você apresentar esses dias a outras pessoas. Você fala com um que não vai resolver o seu problema. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as pessoas estavam conduzindo o esquife. As pessoas estavam conduzindo aquilo que estava morto. Elas não podiam trazer à vida aquele que estava morto. Então existem pessoas que o máximo que elas vão poder fazer por você é conduzir o esquife. Você leva dentro dessa caixa algumas coisas que estão mortas. Você leva dentro dessa caixa algumas coisas que não têm vida. Não tem vida. Às vezes é um casamento. Sabe como é que estão as pessoas? Doida para te ver parar de sofrer. Sabe o que elas estão dizendo? Sepulta logo isso. Enterra. Porque vai ser a solução do seu problema. Termina logo com isso. Tu vai sofrer até quando? Até quando você vai viver dessa maneira? Até quando essa tristeza vai te tomar por dentro, criando em você uma amargura? As pessoas que estão conduzindo o esquife estão dizendo: eu olho para você e não consigo te ver feliz. E as pessoas que estão conduzindo os esquifes da vida são amigos. Elas estão olhando para a tua caixa e estão dizendo: não tem jeito. Só que eu aprendo que Jesus entrou na minha cidade, entrou na tua cidade. E eu aprendo que Ele agora está vindo na minha direção. Antes que aquela mulher saísse, o Senhor se apresenta. Antes que aquela mulher achasse que de repente, agora a minha esperança está indo embora. Porque se tem alguma coisa que pelo menos acalenta quando a gente perde alguém, é pelo menos o momento do sepultamento ali, do velório. Porque enquanto você olha para aquele corpo, e cá para nós, eu já perdi muitos entes queridos. Parece que quanto mais você olha para o corpo, parece que o tempo que você sabia da capela, um exemplo, eu lembro do sepultamento da minha mãe, que o sepultamento foi às 15 horas. Nós chegamos às 13 horas no velório. Parece que a hora voou, irmãos. E aí chega um momento que vem aquele cara lá de dentro, que não tem nada a ver com a tua dor, e diz: é momento de fechar o caixão. O carro está lá fora aguardando. Existem pessoas, e muitas pessoas, para segurar os esquifes das nossas vidas, das nossas caixas, de um monte de coisas mortas. Tem muita coisa morta na tua vida. Jesus, ele entrou na tua cidade hoje. E antes que você saia da tua cidade, Ele resolveu parar o esquife. Ele resolveu parar com a dor. Olha para o pastor, deixa Ele te tocar hoje. Deixa Ele tocar nesse defunto hoje. Quantas pessoas vieram e disseram: pastor, eu vou sair da igreja. Dentre elas, uma das pessoas, eu virei para ela, eu lembro direitinho que eu virei para ela e disse assim: eu quero poder ter notícias tuas na outra igreja. Sabe por quê? Porque não é o fato de trocar de igreja, quando você leva contigo uma caixa
cheio de coisas mortas. E aí a gente troca de igreja, mas o problema vai com a gente. Só que Jesus te trouxe hoje aqui. O Senhor te trouxe hoje aqui para mostrar para você que Ele entrou na tua cidade hoje. Ele toca a caixa, o esquife, porque aqueles que estão conduzindo o esquife estão doidos logo para terminar esse processo, sabe? Porque eles até choram contigo, mas só você sabe o valor de cada lágrima que você derrama. O sol está escaldante. É triste demais ver o sofrimento dela, mas eu preciso que ela sepulte logo isso. Só que Jesus chegou. Ele para. E agora ele vai se relacionar com aquilo que está morto. Só Ele tem esse poder de agora falar com aquilo que está morto. Eu separei um texto, eu não posso deixar de lê-lo, em Atos 16, no versículo 27 e 28. É só para a gente encerrar. Eu prometo, eu encerro agora. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Hoje eu quero ministrar para você que pensou em um monte de coisas. Na sua ótica de visão não tem jeito, não tem solução, mas o Espírito Santo me manda eu te dizer: não te faças nenhum mal. Fica firme. Ele hoje entra na tua cidade, para o esquife, se relaciona com o defunto, dá uma palavra para ele e o devolve para a mãe. Eu vim aqui te dizer que existem coisas mortas na sua vida que hoje Deus está dizendo: eu estou trazendo a vida. Você está entendendo? Diga amém. Por favor, se coloque de pé no teu lugar. Eu quero poder orar por você. Não vou te pedir para vir à frente, mas eu quero que só coloque a mão à altura do coração. Pessoas que de fato têm coisas mortas, possuem coisas mortas. Você vai para um lado e vai contigo, você vai para o outro e te acompanha. Você, para onde quer que você vá, você leva isso contigo. Já não há alegria no teu coração, já não há regozijo na tua alma, já não há felicidade dentro de você. Por sinal, você já não sabe o que é ser feliz há muitos anos. E tem dias que você pensa que você nunca foi feliz na sua vida. Tem dias que você diz assim: eu não sei o que é ser feliz, eu não sei o que é felicidade. E se esse for o teu caso, coloca as duas mãos à altura do teu coração. Fala com Deus, fala com o Senhor. Você é discípulo, sem tua graça, o que seria de mim? Vamos fazer o seguinte, de 2 em 2. Se você tiver intimidade com essa pessoa, de 2 em 2. Não entendo. De 2 em 2. Ora por alguém agora. Profetiza. Diga: eu creio que aquilo que está morto na tua vida, Deus vai fazer ressurgir. Sem tua graça, diga: eu creio. O que seria? Diga: eu creio no milagre, no poder de Deus. Tudo que está morto, tudo que não tem vida, fazer, não faço. Tudo que não tem mais esperança, eu quero esse sim. Eu profetizo agora. Deus alcançando, profetiza a tua família.
Profetiza Deus alcançando, vira para essa pessoa teus filhos, em uma guerra infindável, teus sonhos, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Meu corpo já Diga foi hoje, vendido como escravo. Deus preparou o teu milagre. Não existe bem nenhum em mim. Deus preparou o teu milagre. Apenas o pecado. Viva o milagre que Deus preparou para a tua vida. Viva ao meu interior. nesse tempo. Tenho prazer a tua lei. Nesse tempo. Tu és o meu amado. Tudo que está morto, Então liberta-me de mim. eu profetizo se Eu reerguendo, quero ser a tua casa. se levantando. Se você estiver No nome de aqui, Jesus. eu sei, eu venço No nome de o Jesus. pecado. Então enche-me